Salve, salve, galerinha! Tudo bem aí com vocês ou não? Saudade total, faz tempo que a gente não se vê, né? Só virtualmente agora. É assim que vai ser, é assim que a gente vai tentar seguir em frente. E aí, deram uma olhadinha na atividade? Tá todo mundo bem? Eu sei que ninguém aguenta mais falar sobre coronavírus. E aí vem eu, o Chico e a Dedê propõe uma atividade sobre coronavírus. Mas tudo bem, deu uma pesquisadinha. Na verdade, a atividade não é sobre o corona em si, né? São essas grandes pandemias da história. Chamo isso uma coisa interessante. É um tema transdisciplinar, né? Dá para trabalhar com o primeiro, segundo e terceiro. E aí a gente resolveu discutir um pouco isso, aproveitar o momento, né? Para a gente ver que não é a primeira pandemia que a gente está passando na história e que a gente sempre aprende alguma coisa com as grandes pandemias. Acho que o tio Chico vai melhorar isso com vocês depois. Mas acho legal a gente tirar algumas dúvidas com relação, né, dentro da biologia, a vírus, a bactéria. Por isso que eu propus essa atividade para vocês. Ela está projetada aí. Dei uma semana para vocês dar uma olhadinha na atividade. Bastante gente entregou, acho que a esmagadora maioria do pessoal entregou, tudo bonitinho para mim. Então é isso. Vamos tentar agora discutir a nossa atividade, né? Para ver o que saiu disso tudo. Bom, 3, 2, 1, vamos lá. Questão 1, tudo bem? Acredito que você deu uma pesquisadinha, provavelmente no Google, para tentar resolver, né? Eu pedi para você explicar a diferença entre epidemia, entre endemia e entre a pandemia, ok? Nada muito difícil da gente tentar entender. Bom, você deve estar escutando que essa Covid é uma pandemia. Por que ela é chamada de uma pandemia, né, lição? Bom, se a gente diferenciar os três, eu vi que muita gente fez isso direitinho lá no nosso material, você vai reparar que uma epidemia é quando você tem um surto generalizado, ou seja, quando você tem a explosão demográfica num certo número de casos. Você tem uma determinada anomalia, você tem uma determinada doença, uma determinada parasitose, enfim, né? E essa doença, o número de pessoas acometidas por essa doença, ela explode, seja numa cidade, seja num estado. Quando você tem essa explosão no número de casos de uma determinada doença, você fala que houve uma epidemia. Essa epidemia pode ser municipal, né? De repente em Santa Cruz das Palmeiras, você nunca teve casos de dengue. Ou de repente o número de casos de dengue em Santa Cruz das Palmeiras, em dezembro teve 80 casos, em janeiro teve 82 casos, em fevereiro teve 78 casos, e aí de repente em março tem 1.200 casos. Esse aumento abrupto no número de casos de uma determinada doença a gente considera como sendo uma epidemia, ok? Tudo bem. Pandemia, que é o que a gente está vivendo com o Covid, é quando você tem um aumento no número de casos de uma determinada doença, mas numa escala global, ok? A partir desse momento a gente fala que existe uma pandemia em diversos locais, né, do globo terrestre. Você está tendo um aumento no número de casos. Essa epidemia global, né, esse aumento no número de casos de uma maneira geral no mundo todo, a gente fala que está acontecendo uma pandemia. Endêmico, a palavra endemia, aí no caso não vem desse aumento no número de casos, né? Na verdade, uma endemia é quando você tem todo mês, todo ano, um certo número de casos de uma doença dentro de uma população. Por exemplo, né, doenças que são endêmicas de alguma região. Se a gente for pensar a malária, por exemplo, a malária ela é endêmica de algumas regiões no norte do Brasil, por exemplo. Você pega, por exemplo, no Amazonas, você tem todo ano um certo número de casos de malária naquela região. A gente pode considerar que naquela região a malária é endêmica.
Você tem uma doença naquela região e o número de casos daquela doença sempre fica girando dentro de um normal. Você não consegue controlar isso, né? Você não consegue diminuir o número de casos dessa doença dentro de uma determinada região. Então a gente tem essa doença como sendo endêmica daquela região. Por isso que quando o pessoal resolve viajar, por exemplo, para a Amazônia, falar, Alisson, vamos visitar, né, a Amazônia, é muito importante que você tome muito cuidado com a malária, uma vez que lá existe muito caso de malária todo ano. A malária é considerada endêmica daquela região e já não é aqui, por exemplo, da região sudeste, ok? Então, epidemia, endemia, pandemia, discutido. Outro caso importante, a questão 2 eu falei para vocês, para a gente começar a diferenciar essa história de vírus e essa história de bactérias. Para o pessoal do primeiro colegial, talvez tenha ficado um pouco difícil. O pessoal do segundo e terceiro já viu isso, ok? Eu coloquei em resumo, né, que alguns cientistas eles consideram o vírus como sendo seres vivos e outros não. Aí eu pedi para você fornecer 2 argumentos que alicerçam o fato do vírus ser chamado de um ser vivo e 2 argumentos que são contrários a chamar o vírus de um ser vivo. Bom, ponto importante. Se a gente pensa, né, lição, estou vendo na TV que o cara falou que o Covid fica vivo fora do nosso corpo durante 5 dias, durante 6 dias, durante 9 dias, dependendo da estrutura, né? Mas o vírus, ele é um ser vivo? Essa é a grande pergunta, né? Porque não faz muito sentido eu falar que ele vai ficar vivo fora do meu corpo se nem ele é considerado um ser vivo. Existe uma treta na ciência, tá? Existem uma parte da comunidade científica que considera os vírus como sendo seres vivos. E existe uma parte da comunidade científica clássica que considera o vírus como não sendo um ser vivo. Ok? Se você pensar na classificação que a gente usa em sala, a forma mais clássica, né? A gente pensa lá naqueles 5 reinos que abrangem todos os seres vivos. Monera, protista, fungi, reino vegetal e reino animal. Em nenhum desses reinos eu encontro os vírus. No reino Monera, por exemplo, a gente tem bactérias, cianobactérias. No reino protoctista, né, a gente tem protozoários e algas. A gente tem no reino fungi os fungos, no reino vegetal briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, todos os vegetais. E no reino animal a gente tem aquela imensidade grande de filos, de poríferos acordados. Em nenhum deles a gente encontra vírus. E não existe um reino viral. Então essa classificação clássica não considera vírus como sendo um ser vivo. Por 2 razões, que você respondeu bonitinho para mim. Para você chamar alguma coisa de vivo, né, para ser um ser vivo, você tinha que ter 5 características. Quais são essas 5 características de um ser vivo? Primeiro, todo ser vivo tem que ser formado por células. Pode ser uma célula simples, como a procarionte, ou super complexa, como a eucarionte, mas ele tem que ter uma formação celular. Membrana, citoplasma, organelas e tudo mais. Todo ser vivo tem que ter metabolismo próprio. Você deve lembrar disso. Metabolismo próprio é a capacidade de geração de energia, seja com oxigênio ou sem oxigênio, seja realizando a respiração celular aeróbica ou a fermentação. Se você tem capacidade de geração de energia, você pode ser chamado de um ser vivo, porque você pode usar essa energia para realizar suas outras funções metabólicas. Terceiro ponto importante, todo ser vivo tem que ter DNA, tem que ter RNA, tem que ter material genético. Né? E a quarta coisa que a gente pode discutir é que o ser vivo tem que ter uma capacidade de reprodução. Tem que ter a capacidade de geração de descendentes. Se a gente for considerar uma quinta característica, a gente pode falar na capacidade de evolução. Todo ser vivo tem que conseguir evoluir. Todo ser vivo tem que ser passível de sofrer modificações ao longo dos anos e o ambiente vai selecionando aquelas modificações mais interessantes para viver naquele local. Então, se você for pensar dessas 5 características dos seres vivos, os vírus têm 3, né? Os vírus têm capacidade de reprodução, ok? Os vírus, você está observando isso, inclusive nessa pandemia, eles são formados por material genético, tem vírus de DNA, tem vírus de RNA, e os vírus têm capacidade de sofrer evolução, têm capacidade de sofrer modificação e se adaptar ao ambiente. Como é o que está acontecendo com esse vírus maluco aí, né? Que era um vírus que já circulava na população, entre alguns animais, entre alguns morcegos, por exemplo, sofreu um processo mutacional que gerou uma variante que fez com que esse vírus tivesse a capacidade de se adaptar no nosso organismo. Então o vírus tem 3 importantes características de seres vivos. Isso alicerça o fato dele ser chamado de um ser vivo.
Vírus tem material genético, tem capacidade de reprodução e ele sofre evolução, ele sofre modificação com os anos. Porém, os vírus não tinham estrutura celular, eles são acelulares, vírus não tem membrana plasmática, não tem citoplasma, vírus não tem nenhuma organela celular, ok? Não há uma organização celular dos vírus. É um capsídeo e dentro você tem a presença do material genético. E também os vírus não têm metabolismo próprio. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, o vírus precisa de uma célula para poder se reproduzir. Essa é a ideia do isolamento, concorda comigo ou não? Se você isola as pessoas, imagina que eu contraí esse vírus. Esse vírus vai entrar dentro das minhas células pulmonares, aliás, ele tem uma mutação para isso, né? Esse vírus tem uma mutação que altera uma proteína presente nessa cápsula viral, que faz com que essa proteína reconheça um receptor presente nas células do meu pulmão, que é o receptor ACE2, né? Então você tem esse vírus que vai reconhecer esse receptor, vai conseguir entrar dentro dessas células pulmonares e se reproduzir dentro delas. Então olha a ideia do isolamento. Se eu estou com esse vírus está se reproduzindo dentro do meu corpo. Não existe vacina, não existe nenhum remédio para matar esse vírus. Quem é que vai matar esse vírus? Evolução, ok? O meu sistema imunológico vai produzir os anticorpos para poder matar esse vírus. Então, quando esse vírus está no meu corpo, ele está se reproduzindo e o meu sistema imunológico está trabalhando para destruí-lo, isso pode demorar de 10 a 15 dias, né? Esse vírus pode sair do meu corpo pelas minhas secreções. Pode sair por espirro, por fala e tudo mais. Se esse vírus encontrar uma outra casa de reprodução, por exemplo, meu pai, ou a minha mãe, ou meu irmão, ele vai continuar seguindo esse ciclo. Se esse vírus entrou em mim, está se reproduzindo em mim, eu estou isolado, não transmito esse vírus para ninguém, a tendência é que quando o meu sistema imunológico criar os anticorpos e matar esses vírus, a população desse vírus na população decresce. Por isso esse é importante momento que a gente está vivendo. Dá para quebrar um galho por aqui, lição? É um saco eu não poder dar um abraço em vocês, eu adoro, né? Chegar de manhã, abraçar meus alunos, puta, isso é delicioso. A gente está vivendo esse isolamento. Se for para ver vocês, não poder nem abraçar vocês, eu prefiro não vê-los, prefiro que seja a distância assim. Tá? É um momento difícil, mas se a gente conseguir fazer isso com eficiência, a gente não vai ficar tanto tempo parado, né? A tendência é que a gente consiga diminuir bastante a taxa de replicação desse vírus. Ok? Então tá bom. A questão 3, eu discuti com vocês o seguinte. Explique qual a diferença entre um vírus de ciclo lítico e um vírus de ciclo lisogênico. Isso eu queria que você pesquisasse mesmo. Eu queria que você fosse atrás e descobrir a resposta. As pessoas me mandaram áudio, né, no WhatsApp, falando, eu não estou entendendo, o ciclo lítico, o ciclo lisogênico, eu acho que faz parte desse momento você buscar autonomia, tá? Então buscar aí um treinamento mesmo, saber se virar na internet. Eu também estou aprendendo um monte de coisa, cara, né? Isso aqui que eu estou fazendo para vocês também, para mim, é super novo. Então acho que essa independência, né, essa capacidade de você buscar informação, eu acho muito importante nesse momento. Então, vírus de ciclo lítico e lisogênico, a grosso modo, para quem não viu ou quem não entendeu direito. Lítico vem de lise. Lise significa quebra. É aquele vírus que entra no meu corpo, entra dentro das minhas células, se reproduz dentro das minhas células, estoura essas células, libera novos vírus e manifesta os sintomas. Rapidamente. Ok? Esse vírus que entra no meu corpo, entra na minha célula, se reproduz, estoura a minha célula e manifesta rapidamente os sintomas, vírus de ciclo lítico, para quem buscou a informação. Mas tem alguns vírus que entram no nosso corpo, entram nas nossas células, colonizam as nossas células, escravizam as nossas células, mas não instantaneamente iniciam um processo de reprodução. Não instantaneamente manifestam os sintomas. Esse tipo de vírus segue um ciclo lisogênico. Como é o HIV, né? O HIV você pode contrair esse vírus, ele pode colonizar seus linfócitos T e não necessariamente você vai manifestar o HIV em uma semana, em 2 semanas, em 1 mês. Às vezes você pode estar com esse vírus no seu corpo, demorar 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos para manifestá-lo. O vírus da herpes, né, também apresenta esse ciclo mais lisogênico. Então é um vírus que coloniza as células, escraviza as células, mas não inicialmente manifesta os sintomas.
Com essas informações, você sabe que a sua pesquisa diz, então, que esse Covid maluco é um vírus de ciclo lítico. Porque a partir do momento que você entra em contato com esse vírus, ele já inicia o processo de reprodução no seu corpo e rapidamente ele manifesta os sintomas. Ok, neném. Beleza? Achei horrível falar para uma câmera. Imagina, tá aqui, não posso olhar para você. Mas enfim, né? Vamos tocando em frente. Questão 4 é uma questão da FUVEST. Essa é muito louca. Em resumo, para não ficar lendo tudo isso, né, ele está falando assim: vírus é algo muito simples. O vírus é uma casca de proteína com DNA dentro. Uma casca de proteína com RNA dentro. Ele é uma casca, um capsídeo com material genético dentro. Como ele é muito simples, tem uma estrutura mais simples que as células, alguns pesquisadores dizem que o vírus pode ter surgido primeiro que as células nessa escala de evolução dos seres vivos. Se você concorda com essa afirmação, né? Claro que não. Não dá para imaginar, por mais simples que o vírus seja, que ele tenha surgido primeiro que a célula, por um assunto que a gente discutiu lá em cima. Eu te disse que um vírus é um parasita intracelular obrigatório. O vírus precisa de uma casa para se reproduzir, ele precisa de uma célula para se reproduzir. Então não dá para ter surgido o vírus e posteriormente ter surgido a célula. Aonde que esse vírus iria se reproduzir? Entende isso? Então, nesse mecanismo evolutivo, provavelmente, primeiro surgiram as células, posteriormente você teve o surgimento dos vírus, que acabaram usando essas células como casa de reprodução. De boas? Sim? Então tá, lição, vamos caminhar para não ficar longo demais isso aqui e você não começar a me xingar. Tem um testículo enorme, muito bom para você aqui, falando sobre o século das armas, né? As grandes guerras mundiais. Tá falando um pouquinho aqui sobre algumas grandes pandemias, né? E esse texto que ele colocou para a gente é um texto da Isto É, e ele tem algumas incorreções. É um texto que trabalha sobre a gripe espanhola, né? Que foi uma grande pandemia também que dizimou boa parte da população, como o tio Chico provavelmente vai discutir com você depois. Enfim, lendo esse texto, item A. Que tipo de ciclo o vírus da gripe espanhola manteve no corpo dos afetados? Que tipo de ciclo? Eles são lítico ou lisogênico? Gripe, lembra disso? Vírus entra, se reproduz, manifesta sintomas. Ciclo lítico. Ok? Ciclo lítico, o vírus da gripe espanhola. De rápida manifestação dos sintomas. Sim, inclusive ele deixa isso bem claro no texto para você, né? Você pode justificar essa alternativa usando as próprias palavras do texto. Ele coloca lá, né, que nada matou tanto e tão rápido quanto a gripe espanhola. Então, se nada matou tanto e tão rápido, ciclo lítico de manifestação. B. No trecho ainda não havia antibióticos e os pacientes morriam aos milhares, a reportagem corre num erro grave. Antibiótico mata bactérias. Não vai sair que nem um louco comprando antibiótico se você pegar a Covid-19. Não adianta nada. Antibiótico mata bactéria e a gripe espanhola é viral, a Covid-19 é viral, ok? Então não posso falar sobre essa ideia de antibiótico para salvar. Não tinha antibiótico, por isso que morreu muita gente. Se tivesse antibiótico, ia morrer do mesmo jeito, porque antibiótico não mata vírus, antibiótico mata bactérias. Beleza? Sem problemas? Então tá. Segue lição. Questão 6. Questãozinha bonitinha. O estudante escreveu numa prova que as bactérias não têm núcleo, nem DNA. Você concorda com isso? Bactéria é uma célula procarionte. E toda a célula tem material genético. Então a bactéria tem DNA, sim, disperso no hialoplasma. Por isso que essas bactérias não têm núcleo. Então, o que a gente concorda com essa afirmação? Que essas bactérias não têm núcleo, por serem células procariontes. Mas elas têm DNA, sim, que fica disperso no seu hialoplasma. Tetinha, ok? De boa? Ótimo. No fim das contas, eu pedi para você fazer uma pesquisa sobre algumas outras pandemias. Só que eu queria que você olhasse algumas outras pandemias bacterianas, que é para já dar o link para o tio Chico.
Tá? Então, por exemplo, você poderia ter citado muita coisa aí para mim, né? De pandemias bacterianas que atingiram o globo terrestre, né? Algumas, inclusive, você tem até hoje. Você tem, por exemplo, para citar para mim, a peste bubônica, também chamada de peste negra. Ninguém nunca matou como a peste, né? A peste dizimou quase metade da população europeia. Tem gente que fala em 200 milhões de pessoas que morreram por causa da peste. Tá? Então você tinha que fazer uma pesquisinha para mim sobre peste, por exemplo. Você poderia falar que a peste é causada por uma bactéria chamada de Yersinia pestis e ela é transmitida pela pulga que vive no rato. Né? Então lembrar lá que tinha duas doenças bacterianas que tinham relação com o rato. Peste, que é transmitida pela pulga que vive no rato. A leptospirose também tinha a ver com a urina do rato contaminado, mas é bactéria diferente. É a leptospira, né? Mas enfim, então se você fizesse a pesquisa da peste, você ia saber o nome da bactéria, Yersinia pestis, forma de contaminação, né, pela picada da pulga que vive no rato, e os sintomas básicos da peste, né? Muita gente descreveu bonitinho, né? A peste negra vai tendo uma digestão, uma alimentação, né, dessa bactéria, dos tecidos subcutâneos, vai levando a um processo de putrefação, você tem febre, toda a infecção bacteriana causa febre, inchaço dos linfonodos, né, que dão as ínguas. Então você tem uma série de sintomas para descrever para mim. Outra que você poderia citar, tem um monte, você pode falar de tuberculose, por exemplo, né, que também é uma doença bacteriana, o bacilo de Koch, Mycobacterium tuberculosis, matou muita gente, mata até hoje, né, forma de transmissão por contato direto com pessoas contaminadas, né, gotículas de saliva. Sintoma básico, tosse, né, tosse com catarro, tosse com catarro e presença de sangue nesse catarro, né? Que a gente chama de fluidos sanguinolentos. Tuberculose pode causar uma infecção pulmonar muito grave. Lembrando que todas as doenças bacterianas trata-se com antibióticos. E o primeiro antibiótico foi descoberto só em 1928 pelo Alexander Fleming, ok? Foi muito usado em larga escala só na Segunda Guerra Mundial, salvou muito soldado lá em 1940. Tranquilo, neném? De boa? Então é isso. Nosso primeiro contato virtual, eu gostei. Não tanto se eu tivesse dando um beijo no Brunão, ou sei lá, acariciando a nuca do Moisés, vulgo Moses, né? Ou sei lá, colocando meu dedo no cofre do Lu, do terceiro, né? Ia estar mais interessante. Mas um beijo para vocês. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com o Tio Lição.